pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo aí do canal. E hoje a gente vai estar falando sobre a técnica de ampliação. Como você faz para ampliar uma foto, um desenho, uma imagem que você queira aumentar o tamanho. Então, a técnica é muito simples. Por ser uma técnica simples, eu não vou demonstrar para vocês hoje, tá? Eu não vou fazer o passo a passo porque ela é bem simplesinha. Quem assistiu o vídeo aí da técnica de esboço, é basicamente a mesma técnica, então é só seguir ali os mesmos passos, só tendo uma alteração que é aumentando o tamanho da medida. E é por isso que hoje eu vou preferir mostrar para vocês alguns desenhos, tá? Tem a foto de referência e o esboço ou o desenho pronto, para vocês terem noção de como fica o resultado final, tá? Sem muito esforço. Então eu vou começar aqui com um desenho simples, que é um desenho que eu estou fazendo, inclusive, logo terá o vídeo aí do processo deste desenho, tá? Que é a ampliação desta foto do ator Jonathan, que interpreta o Jesus na série The Chosen, tá? É um esboço que eu comecei ontem. Então, o que eu fiz aqui? A técnica do quadriculado, que a gente aprendeu naquela aula de esboço, uma folha do tamanho A4. E aqui as minhas marcações estão bem pequenininhas, deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. Mas eu tenho aqui a numeração e na lateral bem levinho as letras, tá? Eu não quis danificar muito a imagem aqui não. Então, eu consegui fazer a marcação. E cada quadradinho desse, lembrando que meu quadradinho de referência inicial é esse deste canto, porque aqui no final às vezes sempre sobra um pouquinho, tá? Eu falei isso no segundo vídeo que eu fiz, que foi sobre esboço. Então, tendo esse quadradinho como referência, cada quadradinho desse tem 2 centímetros, tá? Então, vamos entender como é que funciona a técnica de ampliação. Levando em consideração que esta folha é do tamanho A4, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês agora, a maior. Eu estou fazendo um desenho ampliado, o tamanho de 50%, não 100%. Eu não estou fazendo o dobro do tamanho, tá? Estou usando aqui uma folha A3, ok? Fiz um esboço de forma bem simples aí. Esboço aparentemente não tem nada a ver com desenho, né? A não ser quando a gente faz as marcações de sombra. Não foi o caso aqui que eu fiz. Fiz simplesmente um esboço mais simples aí, tá? Então o que eu fiz? Eu ampliei em 50%. Como funciona isso, Rodrigo? Como eu preciso de uma calculadora para fazer esse cálculo aí? Não. Aqui nessa técnica exatamente não. Você simplesmente, por ser uma folha de tamanho A3, que ela é basicamente o dobro, são 2 folhinhas A4, se eu colocar aqui do lado a gente vai ter o tamanho de 2 folhas, eu vou ampliar somente 1 centímetro na hora de fazer o quadrado. Então, vou demonstrar rapidinho com a régua para vocês, tá? Aqui, partindo do 0 até o 2, eu vou fazer as marcações 2, 4, deixa eu ver se eu consigo colocar certinho aqui para vocês terem noção, ó, 6, 8, onde eu marquei as linhas do desenho de referência. Na lateral, eu fiz a mesma coisa, tá? 2, deixa eu botar no cantinho, ok. Começando dessa parte branca da folha, eu tenho 2, 4, 6, e assim eu fui fazendo, ok? Até completar aí. Na folha maior, eu ampliei apenas 1 centímetro. Por que eu fiz isso? Porque se eu ampliasse o dobro, eu não teria a quantidade de quadrados que eu tenho aqui. Aqui, até o final do último aqui, eu tenho 15, na verdade, tá? Mas eu marquei só até o 14, porque o 14 é onde termina o meu desenho. Eu não precisava utilizar o 15 aqui. Se eu ampliasse 4 aqui, centímetros, o dobro, nessa folha, eu não teria essa quantidade de quadrados. Aí ficaria mais difícil para mim seguir a referência. Então, aumentando 3 vezes, eu tenho exatamente... Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês, porque eu fiz bem leve, como eu vou ter que apagar. Eu tenho aqui do 1 até o número 14. O número exato que eu preciso. Letras, a mesma coisa. Eu tenho aqui da letra A até a letra J, tá? Esse é o foco. Aqui embaixo, aqui em cima tem a letra A, tá? Esse primeiro é o quadradinho da letra A. E aqui, letra J. Então, eu tenho a quantidade de quadrados que eu tenho na minha folha de referência, com o único detalhe que eu aumentei ele em 50%. Eu não aumentei o dobro, eu aumentei somente metade, tá? Então, de 2 centímetros foram para 3 centímetros.
E esse é o desenho que eu vou estar sombreando aí. Logo, logo vou estar mostrando para vocês o resultado final, ok? Eu vou mostrar um desenho em processo já. Esse aqui foi um trabalho que eu fiz aqui. Qual é a diferença para o outro? Porque a minha referência está quadrada, não está retangular. Então eu não tenho o tamanho da folha quadrada, ok? O que eu fiz aqui? Eu usei somente a referência do tamanho quadrado. Olha a quantidade que sobrou em branco aqui. Eu poderia continuar o desenho, né? Inventar aqui o final dele, fazer outras partes, mas eu quis seguir fielmente aqui. Então, eu usei o meu quadrado aqui. Como a imagem já é quadrada, foi fácil fazer os 2 centímetros pegando desta linha, que é a do próprio desenho, para fazer aqui como eu fiz no outro, sempre no cantinho sendo a inicial. E aí eu comecei o desenho, comecei aqui a fazer a pintura, acabei não concluindo esse desenho, já tem um tempinho que eu comecei, tá? O correto aqui seria apagar esse quadriculado, eu acabei não apagando para fazer esses primeiros, porque eu estava testando o material, o lápis que eu estava utilizando. Então, um dia eu acredito que vou concluir, vou voltar a fazer ele novamente e vou concluir, fazer de forma certinha e mostro o resultado de vocês também. Mas a diferença desse para o outro primeiro que eu te mostrei é porque a minha referência está quadrada e não retangular. E isso não interfere no meu desenho, tá? Então, o que eu fiz? A mesma coisa. Geralmente, a folha A3, eu aumento somente 3 centímetros, tá? Ou somente 1 centímetro. Então, se minha referência de quadriculada é de 2 centímetros, cada quadradinho, quando eu uso o A3, eu vou para 3 centímetros cada quadradinho. E aqui, por último, um desenho concluído já. Aqui eu preparei a imagem, eu tive que cortar a imagem um pouquinho, porque o tamanho... isso foi tirado de um quadrinho, tá? Eu tirei a foto, ampliei um pouco na folha para ficar melhor, e aí o tamanho para me dar o desenho exato foi desta forma aí. Só que eu precisei inventar um pouquinho, porque no quadrinho cortou um pouco, tá? O meu quadrinho estava um pouco rasgado, então acabou cortando um pouquinho. E aí eu fiz a mesma coisa, 2 centímetros, 3 centímetros. E o detalhe foi, o que sobrou da folha, eu concluí o desenho. Eu consegui fazer aqui o final dele, tá? É um desenho feito a lápis. Ainda falta fazer o fundo, eu quero fazer utilizando um material diferente, tá? Meio estilo aquarela aí. Por isso que eu não concluí totalmente, mas a parte aí do personagem, tá? Dos detalhes eu acabei já concluindo. Enfim, pessoal, essa é a técnica de ampliar um desenho. Técnica simples. Espero que vocês treinem aí e vejam que é bem simples de fazer. O uso da régua eu ensinei no vídeo de aula de esboço, se você tiver dúvida, mas usar uma régua é uma coisa simples. Acredito que quem não souber aí, assistindo o vídeo, vai conseguir usar tranquilamente. Lembrando que a utilização da régua, a gente inicia do tracinho do zero e não do início da régua, tá? Para quem tem essa dificuldade aí, entender que é do tracinho do zero onde a gente começa a marcação. No caso da folha A3, que é maior, se você tiver uma régua de 30 centímetros, você vai precisar fazer uma emenda. Então tem que tomar muito cuidado para que na hora dessa emenda você não entorte a régua. E aí ele perca a referência dos quadrados certinhos, vai começar a ficar torto. Então você pode fazer o seguinte, se tiver condições, compre uma régua um pouco maior. Essa régua aqui é de 50 centímetros. E ela consegue expandir aqui toda a folha A3. E aí eu não tenho esse problema quando eu vou fazer essa marcação. Um outro detalhe dela é porque ela tem aqui de largura 4 centímetros. Então, se eu fosse fazer esse desenho em uma folha maior, uma folha A2, por exemplo, eu poderia usar diretamente, na hora de fazer o tracejado, somente a régua, sem precisar usar as medidas. Eu faria assim, tá? Até o final da folha, depois poderia fazer deitado, porque ela tem exatamente 4 centímetros. Mas eu não fiz, como eu ainda não tenho feito desenhos em tamanhos maiores, até o momento eu só tenho feito desenhos em A3, porque é mais fácil moldurar, mais fácil conseguir guardar eles em algum lugar. Mas logo logo eu pretendo fazer desenhos maiores aí, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que eu posso estar tirando a dúvida de vocês. Para quem está assistindo esse vídeo e quer fazer essa técnica aí da ampliação, assista lá o vídeo da aula de esboço, vai te ajudar bastante. Essa regra do quadriculado, eu estou dando um exemplo aqui, aumentando ele de 50%, que é de 2 para 3 centímetros, mas desde que você siga quadrado por quadrado a quantidade que você tem da folha de referência para onde você desenhar, não importa o tamanho do quadrado.
Se eles forem quadrados perfeitos, você vai conseguir fazer essa técnica independente do tamanho. Você consegue fazer em uma parede e um prédio, se você quiser, desde que você tenha a referência dos quadradinhos certos, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.